Olá pessoal, tudo bem? Bom, na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre limite de uma função, tá? Bom, o que vem a ser isso, né? Então, para a gente introduzir nosso conceito de limite, antes de mais nada, nada melhor do que começar com um exemplo, né? Então, eu peguei esse exemplo aqui, tá? Onde aqui está o gráfico da nossa função f de x, onde a função é dada por essa daqui, x² menos x mais 2, né? E a gente está interessado em entender um conceito que é local, ou seja, o que acontece com a f de x, com os valores da f de x, quando x se aproxima de 2, tá? É isso que a gente gostaria de entender. Então, para isso, aqui tem uma tabela onde aqui tem alguns valores de x, tá certo? A primeira coluna aqui são os valores onde x está se aproximando de 2, tá vendo? Os valores de x estão crescendo aqui, se aproximando de 2, e aqui estão os valores da f de x. Note que à medida que os valores de x estão se aproximando do 2, né, os valores da f de x aqui, eles estão se aproximando do valor 4, tá certo? E a mesma coisa está nessa outra coluna aqui. Aqui tem os valores de x e aqui está o f de x. Só que aqui são valores maiores do que 2, né? Então está decrescendo, se aproximando do 2, e aqui estão os valores da f de x, tá certo? Então, vamos olhar isso que está acontecendo aqui, vamos olhar agora perto no nosso gráfico, né? Então, repare que para valores maiores do que 2, quando eu pego um ponto aqui, né? Por exemplo, esse daqui, o que vai acontecer? Os valores dele, né? Se eu subir aqui de maneira vertical e depois horizontal aqui para saber qual é o valor da f desse ponto, esse valor de f de x aqui, para esse x que eu escolhi aqui, ele está caindo bem próximo do 4. Essa aproximação ainda fica melhor se eu pegar um outro ponto aqui, ó, né? Mais próximo ainda do 2, esse ponto vai se aproximar ainda mais do 4, né? Então, à medida que eu estou pegando valores maiores do que 2 e se aproximando do 2, esses valores estão se aproximando aqui do 4, tá certo? A mesma coisa acontece do lado esquerdo aqui do 2, né? Por valores menores. À medida que eu vou pegando valores de x menor do que 2, encontro o gráfico aqui, vem aqui numa retinha horizontal, né? E tem aqui o valor da f desse ponto aqui. Repare que se eu me aproximar ainda mais desse 2, os seus pontos também vão ser levados ainda mais próximo ainda do 4. Essa ideia de que à medida que x se aproxima de 2, o f de x se aproxima do 4, a gente representa por essa notação aqui e chama isso de limite, né? Por esse símbolo aqui, ou seja, o limite dessa função aqui, do x² menos x mais 2, quando x tende a 2, isso daqui, nesse exemplo aqui, é 4, tá certo? A gente vai ver depois a definição formal, mais para frente, em outra aula, tá legal? Por enquanto é uma ideia intuitiva de limite, tá certo? Essa definição, então, que a gente está colocando aqui para esse símbolo, que eu acabei de falar, é o seguinte, então, esse símbolo aqui representa o limite de f de x quando x tende a a, tá certo? Então, no caso aqui, a gente chamou de L, que é um número, tá? Então, nesse caso, o limite é igual a L. Ele é um número e a gente está supondo que ele existe, tá? Quando a gente diz que é um número é porque existe esse limite, tá certo? E aqui eu coloquei para vocês também uma outra maneira alternativa de dizer a mesma coisa que está lá em cima, tá? Do que está aqui, tá certo? E aqui tem a ideia de que o f de x tem que se aproximar muito do L, né? Tem que estar cada vez mais próximo, e para que isso ocorra, a gente tem que tomar x cada vez mais próximo ainda do A, para que f de x fique mais próximo ainda do L. Tá legal? Essa aqui é a ideia, tá? Bom, vamos ver aqui um outro slide. Bom, aqui eu coloquei para vocês um outro exemplo aqui, né? São 3 gráficos aqui de funções. Todos esses gráficos são muito parecidos, né? Você pode observar aí.
A diferença está no ponto A, né? Nos três casos. Nos três casos, a diferença está nesse pontinho aqui. Nesse ponto, o primeiro gráfico aqui, a função está definida em A, né? No segundo, a função, o valor, a f de A vale é um outro valor aqui, que não tá explícito qual é, mas não importa, porque a gente vai fazer aqui. E aqui, no caso, a função não está definida no A. Tá? Então, f não está definida em A. Tá? Então, e o que acontece aqui? Nesses três casos, eles têm uma coisa semelhante. Com relação ao limite. Então, nesse caso aqui, nos três casos, o limite, e a gente já vai observar isso junto, o limite de f de x, quando x se aproxima do A, nos três casos são L. Por quê? Bom, como eu expliquei anteriormente, se você imagina pontos aqui, né, se aproximando do A, tanto a direita quanto a esquerda do A aqui, esses valores, eles são levados muito próximo do L, né? À medida, se eu quiser que eles sejam levados ainda mais próximo do A, basta eu pegar x mais próximo do L, quer dizer, desculpa, se eu quero pontos ainda mais próximo do L, os valores da f de x, basta eu pegar pontos ainda mais próximos de A, que isso vai acontecer. A mesma coisa aqui, mesmo o valor da f de A sendo outro, não sendo o próprio L, né? Nesse caso aqui o f de A é o próprio L, tá? Nesse outro aqui não, o f de A vale um outro valor diferente de L, supostamente aqui pelo desenho, e aqui os pontinhos aqui para um x perto do A, o f de x também chega próximo do L, tanto quanto se queira. À medida que se aproxima o x do A aqui, isso vai acontecer. Mesma coisa aqui, tá? À medida que o x se aproxima aqui, o f de x vai se aproximar do L aqui, tá legal? Mesmo a função não estando definida no A. Então, nesses três casos, o limite aqui da f de x é igual a L quando x se aproxima do A. Tá? Um outro exemplo que a gente tem aqui é o seguinte, a gente está interessado em saber, pelo menos por enquanto, de maneira intuitiva, qual seria o limite, ou pelo menos qual seria o candidato a limite, né, dessa expressão que está aqui, ó, x menos 1 sobre x quadrado menos 1. Tá certo? Esse aqui está fazendo o papel, essa expressão toda aqui, do f de x. Tá? Então, já que a gente está buscando uma maneira intuitiva de encontrar um limite, ou pelo menos um candidato a limite, né, a gente vai fazer o seguinte, vamos aqui tabelar os valores para essa função aqui, né, que tem os valores, tá? Já foi tabelado aqui, calculado o f de x, então, e o interessante aqui é que essa expressão f de x não está definida no 1, novamente, né, porque não posso dividir por zero aqui, né, se eu for calcular o 1, o f de 1 não existe, né, porque senão dá zero aqui no denominador, não existe isso. E, no entanto, eu posso calcular os valores para essa expressão para números muito próximos de x, de 1, tá certo? E é o que a gente está fazendo aqui. Então, está pegando valores menores do que 1, tá? Então, tem aqui 5 valores aqui e aqui está um f de x. Repare que ele está se aproximando, à medida que você se aproxima do 1, por valores menores, isso aqui está se aproximando do 5, né? E quando você se aproxima do 1 por valores maiores do que 1, esse aqui está se aproximando do 5 também, tá certo? Está dando 0,49, 9 aqui, 7,5, aqui dá 0,5, 0,25, né? Bom, ou seja, isso leva a gente a achar que o limite é de fato 5, né? Vamos continuar aqui nossa análise, vamos olhar graficamente o que está acontecendo. Então, essa função aqui, a gente tem aqui um desenho dela, que é esse primeiro gráfico aqui, e a gente está interessado no gráfico só perto da vizinhança do 1, né? O plot dela aqui, né? E o que está acontecendo é que à medida que eu me aproximo do 1 aqui, como está indicado pelas setinhas, eu também estou me aproximando do 0,5 aqui, tá certo? Então, à medida que eu me aproximo do 1, os valores para um x escolhido aqui, o f de x está se aproximando de 0,5. Isso
Isso intuitivamente, graficamente, já dá para ver isso daqui, ó. Então, de fato, intuitivamente dá para ver que esse limite aqui está indo para 0,5, né? Quando o x se aproxima do 1. Interessante aqui que essa função não está definida no 1, mas se eu quisesse trabalhar com a função que estivesse definida aí, não teria problema nenhum, né? Que é o exemplo que está aqui do lado, onde é um gráfico de uma g, onde a g é essa expressão aqui, onde o x é diferente de 1, né? E vale 2 exatamente no 1, né? No 1 está valendo 2 aqui, ó. Tá legal? E o que acontece aqui? O limite aqui é o mesmo, né? À medida que o limite do f de x, do g de x agora, desculpa, né? G de x agora, quando o x se aproxima do 1, vale 0,5 também, tá legal? Né? Não mudou em nada, você tá com a função valendo, tendo um outro valor no ponto 1, tá? Nesse não está definido e esse está definido e não mudou exatamente nada, o limite continua sendo o mesmo aí, né? Vamos aqui para o próximo slide. Então, vamos ainda nessa ideia intuitiva de limite, né? Vamos imaginar que a gente agora gostaria de saber o que acontece, né, com essa expressão seno de π sobre x, né, dessa funçãozinha aqui, quando x se aproxima do zero. Tá legal? Então, de novo, se a gente continuar com aquela ideia de pegar alguns valores que se aproximam do zero e calcular o seno, vamos ver o que isso vai acontecer. Suponha que eu escolhi esses valores aqui, ó. Eu vou pegar, né, como estão aqui. O x igual a 1, depois eu pego o x igual a 1/3, depois pode ser 1 sobre 5, e depois 1 sobre 10, e assim por diante. O que tem de interessante nessa lista aqui, né, de pontos, é que quando eu vou calcular o f, repare, o f de 1, né, que é o seno, vai ficar o seno de π mesmo, né? Isso aqui é 0, certo? O f de 1/3 vai ser o seno de 3π, certo? Então, isso aqui, seno de 3π é 0, né? Então, isso aqui vai dar 0. O seno de π sobre 1/5 vai dar o seno de 5π, tá legal? E que também vai dar 0. E assim por diante, né? Como aqui tem aqui a expressão seno, esse aqui é o f de 1 sobre 10, né? É o seno de 10π, que também é 0. Né? Todos eles estão dando 0. Então, eu estou aqui com uma lista de pontos aqui, né? Imaginando que isso aqui continua, 1 sobre 10, 1 sobre 20, 1 sobre 30. Essa lista aqui está se aproximando do 1. Tá legal? E, no entanto, o que acontece para esses valores aí, f, vamos dizer assim, da forma 1 sobre n, né? Que a gente escolheu uns números dessa forma aí, esses caras aqui todos são 0, tá certo? Então, à medida que o x está se aproximando do 1, por esses valores, o f está dando 0 o tempo todo, né? E aqui nessa outra coluna aqui, também tem outros valores parecidos com esses aqui, só que ele colocou, aqui está colocado 1 sobre 2, 1 sobre 4, e o f também está dando 0. Bom, isso, né, se você não tiver muita experiência com limite, você poderia já falar, então eu sei que o limite dessa expressão é 0, né? Porque está se aproximando do 0. Acontece que você está escolhendo valores que o f está dando 0 o tempo todo. Você poderia também escolher outros valores, e a gente já vai ver isso graficamente, que o f poderia estar dando 1 o tempo todo nessa expressão, tá? Pausa um pouquinho o seu vídeo agora e dá uma pensada numa lista de valores de x, onde quando você for calcular o f desses valores, dá sempre 1, por exemplo. Ou tem hora que dá sempre menos 1, uma outra lista que se aproxima de 1 e dá menos 1. É um bom exercício esse. E você vai perceber então que o que está acontecendo é que não existe esse limite, na verdade. Então ele não é 0. A questão é que você escolheu uma lista que te induz a achar que esse limite é 0, tá? Então a gente tem que ter um pouco de cuidado aqui com o limite, né? Tá? Então por isso que o tempo todo estou dizendo nesse vídeo que a gente está
falando de maneira intuitiva que o limite é esse, né? A gente não está provando que o limite de fato é esse, tá legal? Mas tem que começar pela intuição, tá? Para entender os conceitinhos aí, tá? Mais para frente a gente vai ver melhor essas definições, tá legal? Então, de maneira errada aqui, a gente não pode, né, estaria concluindo de maneira errada isso daqui, dizer que o limite dessa expressão aqui, de seno de π sobre x, é zero, tá? O gráfico dessa função, ele tem esse comportamento aqui, né? Se você usar um software aí depois para plotar e tal, você vai ver que o gráfico, ele faz isso daqui, ele fica oscilando aqui o tempo todo, né? Tanto a direita do zero, né? Para os números positivos aqui, quanto para os negativos, né? A função não está definida no zero, né? Mas ela não para de oscilar, tá? À medida que ela vai chegando aqui perto do eixo y, ela continua oscilando. Então, o que aconteceu ali na nossa listinha ali, que a gente escolheu aqui, que se aproximava do 1, é que a gente foi pegando pontos aqui, ó, a gente foi pegando pontos aonde esse valor dessa função dá zero. Tá legal? Então, nós fomos se aproximando por aqui. Então, você pegou uma sequência de pontos aqui. Por outro lado, como eu estava falando para você, se você escolher outros valores de x, você vai se aproximar também, à medida com valores de x se aproximando de 1, mas que a função f de x tem valores sempre 1, é possível, né? Você criar uma lista assim. Mesma coisa vale para menos 1, ó, tá vendo? Essa expressão, né, tem uma infinidade de valores aqui que ela dá menos 1, tá legal? Poderia também dar, sei lá, vamos imaginar que esse ponto é meio, também, você pode também achar uma lista de pontos aqui no domínio que vão se aproximando do zero, mas que os valores da f, tá legal? Vão se aproximando de outro valor aqui, sei lá, meio aqui, né? Imaginar que é meio aqui, tá? Então, o que isso nos diz? Que o limite da f então não pode existir. Porque, por exemplo, se você imaginasse que o limite da f fosse meio, por exemplo, você teria que ter, para qualquer sequência de pontos se aproximando aqui do x, muito próximo do zero, desculpe, se aproximando do zero, todos teriam que estar muito perto do meio, né? Teria que, a gente vai ver depois com mais intervalo, mais cuidado, teria que estar todos dentro do intervalinho centrado no meio. Esse conjunto de pontos centrado no zero teria que ser todos levados no intervalo centrado no meio, se fosse o limite, né? Mas não é, esse limite simplesmente não existe, né? Isso por causa do fato dessa função estar oscilando o tempo todo e variando de menos 1 até 1. Eu sugiro que depois você assista o vídeo sobre a aula do Teorema do Confronto, por exemplo. A gente vai ver uma funçãozinha, lá eu vou explicar para vocês, uma função que oscila, mas que à medida que o x vai para zero, essa função vai para zero. A questão lá é que é uma função especial, né? Onde ela oscila, mas ela vai tendo um decaimento, assim, né? Por causa ela vai estar multiplicada ali por um fator que vai, digamos assim, que vai estrangular essa função, levando ela para zero, tá? Se você olhar o gráfico dela, você vai ver que tem um estrangulamento lá, tá? Ela oscila, mas vai estar um estrangulamento. Mais precisamente, depois você vai ver lá no vídeo uma coisa assim, ó, deixa eu desenhar aqui, ela vai oscilar, mas depois aqui ela vai diminuindo e vai ter um comportamento assim. E do lado de cá também, ela vai cada vez diminuindo mais tá? Imaginando que aqui são os eixos x, y e aqui é uma função que tem esse comportamento. Ela oscila, mas tende a zero aqui, tá? Não é o caso dessa, tá legal? Espero que tenha ficado claro essa parte aqui. Bom, como vocês têm percebido aí, o tempo todo a gente está, quando a gente vai falar do limite, a gente está, ora falando que o x se aproxima, né? Quando o x tende a A, por exemplo, né? O x se aproxima por A pela esquerda e tem hora que aproxima do A pela direita, né? Então,
Isso nos traz um outro conceito, essa ideia de aproximação esquerda e direita, valores maiores e menores do que um certo ponto, nos traz o conceito de limites laterais. O que vem a ser isso? Então, vamos começar aqui com outro exemplo. Então, imagina que você tem uma função f de x aqui, né, que ela vale 1 quando x é maior que 0 e vale 0 quando x é menor que 0. Tá legal? E vamos imaginar que a gente gostaria de calcular o limite de f de x, né? Então, a pergunta aqui seria limite de f de x exatamente quando x se aproxima de 0, tá? Quando x tende a 0. A pergunta aqui é qual o valor desse limite, ele existe ou não, o que acontece, né? Então, a gente começa analisando esse limite da seguinte forma: vamos analisar ele por valores maiores do que x, então do que 0, desculpa. Então vamos pegar aqui pontos maiores do que 0. O que acontece? Esses valores aqui de x são levados exatamente no 1, né? Então eles estão muito próximos do 1, eles são exatamente 1, né? Então o que acontece aqui é quando x tende a 0 por valores maiores, e para dizer que x está se aproximando de 0 por valores maiores, a gente costuma usar um sinalzinho de mais aqui, tá certo? Então, a gente diz que x tende a 0 pela direita, isso aqui. E, então, quando isso ocorre, a gente está tendo que f de x, os valores para esses x aqui, tende a 1, né? Porque é constante, né? E aqui, analogamente, quando você pega valores à esquerda do 0 aqui, a gente diz que quando x tende a 0 pela esquerda, a gente tem aqui que o f de x tende a 0, já que ele é de fato 0, né? Então ele está muito próximo do 0, ele é 0. Tá legal? E o que aconteceu aqui é que esses valores são diferentes, né? Como esses valores são diferentes, a gente diz que o limite não existe, tá certo? Porque para existir, de novo, esse limite aqui não existe, ó, limite de f de x quando x tende a 0, esse cara não existe. Porém, por causa desses valores serem diferentes, tá legal? Então, ou seja, não tem como eu dizer, ó, quando x se aproxima do 0, ele se concentra em qual valor? Eu ficaria aqui confuso, ele concentra no 1 ou no 0? Na verdade, depende, se ele está vindo, né, se os valores são maiores que 0, ele se concentra perto do 1. Mas para valores menores do que 0, o f de x concentra no 0. Tá? Porém, a gente costuma dizer que os limites, a gente chama isso aqui, essa parte que está aqui de limite lateral. Então, essa abordagem que está aqui, a gente representa isso daqui da seguinte forma: a gente escreve limite x tendendo a 0 pela direita, né? Limite de f de x, desculpa, de f de x quando x se aproxima do 0 pela direita, esse limite aqui é 1. E limite x tendendo de f de x quando x tende a 0 pela esquerda é 0, tá certo? Então esse daqui é para significar isso daqui. Então, e a gente chama isso aqui de limite lateral. Então aqui são dois limites laterais. Tá legal? São dois limites laterais. Tem esse daqui e tem esse outro aqui, que corresponde a esse. Tá? O que está em verde é exatamente o mesmo que está aqui. O verde, esse aqui corresponde com esse e esse aqui corresponde com esse. Tá? Isso aqui é o que a gente chama de limites laterais. Tá? E aqui está a definição. Né? A gente diz, aqui no caso geral, aqui, né? Limite de x tendendo a pela esquerda, né? O limite de fx, o a se aproximando por valores maiores do que a, tá legal? E analogamente vale isso, você pode escrever isso com limite de fx quando x tende a pela direita, tá legal? E aqui está uma ideia, um desenho, né, para os dois limites aqui, tá vendo? Então, quando nesse caso aqui a gente está preocupado com o limite de f de x, com x tendendo a por valores menores do que a pela esquerda aqui, e a gente quer saber quanto vale, né? À medida que eu vou me aproximando aqui, no caso aqui é o L, tá certo? Esse valor aqui, no caso, está sendo representado por L, esse limite aqui, né?
E aqui mesma coisa, aqui seria o gráfico da função, e aqui quando x se aproxima de A pela direita, ele vai tender, por esse gráfico aqui, ele vai tender a L, que seria um número, tá? Tá certo? Esse aqui seria um número aqui correspondente no eixo aqui. Legal. E quando que a gente vai dizer então que o limite de f de x é exatamente L, né? Quando simplesmente, repare, aqui a ênfase aqui é que x tende a A, tá? Sem dizer se é esquerda ou direita. Isso aqui vai ocorrer se somente se você tiver que os limites laterais ambos existem e ambos são iguais a L. O mesmo valor que está aqui, o mesmo número que está aqui, tem que estar aqui. Tá legal? Isso a gente diz que os limites laterais existem. Tá? Para finalizar aqui essa aula, vamos dar uma olhada aqui nesse gráfico aqui, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem... Aqui está, esse de azul aqui é o gráfico da G, tá legal? E aqui, um limite interessante de calcular aqui seria justamente no 2, onde a função não está definida, né? E de novo, como ela tem essa função aqui, ela está sendo definida por partes, ou seja, a direita do 2 ela tem um gráfico, a esquerda do 2 é outro gráfico, né? Tem uma quebra aí no 2. Então, é interessante calcular os limites laterais. Então, a gente calcula aqui limite x tendendo a 2 pela esquerda, né? E nós vamos calcular assim, de maneira intuitiva, que x tendendo a 2 pela esquerda está dando, né? Tá certo? Se eu pegar um ponto aqui, você sobe aqui, encontra o gráfico, ele está se aproximando do 3, tá legal? Então, para essa g de x, esse cara aqui está dando 3. Agora vamos pegar pontos à direita do 2 aqui, valores maiores. Isso aqui encontrou o gráfico, esse cara está se aproximando do 1, tá certo? Então, limite da g de x, quando x se aproxima do 2 pela direita, né? Aqui tem um mais aqui, tá? Não tá esperto. Isso aqui está dando 1, intuitivamente aqui pelo gráfico, beleza? Esses limites aqui são diferentes, né? Então, como eles são diferentes, a gente diz que o limite x tendendo a 2 da g de x não existe. Não existe. Tá? Os limites laterais existem, ok? Mas esse limite não. Tá? Da g de x quando x tende a 2. A mesma coisa a gente pode fazer agora com a g agora para x próximo de 5. Né? O que acontece aqui? Quando eu pego um x próximo de 5, x tendendo a 5 pela esquerda, o valor da g aqui está se aproximando do 2, tá certo? Imagina, esse cara aqui é um 2. Então, aqui eu tenho o limite da g de x com x tendendo a 2 por valores menores do que... Opa, desculpa aí, vamos parar aqui, me confundi aqui, x tendendo a 5 pela esquerda, tá certo? Esse daqui, então, tá se aproximando do 2, tá? Enquanto que quando x se aproxima agora do 5 pela direita, então o limite da g de x também é 2, né? Isso aqui também está dando 2, certo? Vamos voltar ali para dar uma olhada, tá certo? Esse aqui também está se aproximando, né? Quando eu vou pegando valores cada vez mais próximos, esse cara também vai se aproximar do 2, tá legal? E, bom, o que acontece? Nesse caso aqui, os limites laterais são iguais, né? Tá certo? Então, isso vai implicar que o limite da g de x, quando x tende a 5, é 2.
tá beleza? Então nesse caso aqui esse limite existe, diferente daquele outro, justamente por causa dessa ruptura brusca que teve aí no gráfico, né? Tá? A gente vai ver mais para frente que isso aqui é uma espécie de descontinuidade que é chamada de essencial, né? Enquanto que aqui a descontinuidade é em um único ponto aqui, tá? É chamada de removível, tá legal? A gente vai falar mais disso mais para frente. Bom, era isso que eu tinha para dizer hoje, tá? Peguem o livro, façam alguns exercícios, tá bom? E nos vemos na próxima aula, tá bom? Até!